Antes de qualquer coisa, deixem-me começar com um obrigado. Um obrigado simples, mas sincero. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem parado um pouco do vosso dia, das vossas tarefas, para um momento que espero eu que seja mais do que um lançamento, que seja uma conversa humana. E talvez seja bom dizermos isto logo do início. Estamos, é verdade, aqui num auditório, num hospital, e neste lugar, por vezes, fala-se de ciência, fala-se de corpo, de sintomas, de tratamentos, mas também é um lugar onde se vive outra coisa, o lado invisível da saúde. Qual é esse lado? É o lado da esperança, o lado da dor, o lado do medo, o lado da coragem e, muitas vezes, o lado da consciência. Por isso, o meu primeiro objetivo hoje é que ninguém aqui se sinta de lado. Todos nós, por coincidência, trabalhamos na área da saúde. Todos nós temos responsabilidade em alguma área neste centro hospitalar. E isto, a nossa conversa é sobre o nosso trabalho, o vosso trabalho, a nossa responsabilidade e, muitas vezes, acima de tudo, o nosso silêncio interior. Todos nós, além de profissionais, também somos cidadãos. Lidamos com pais, mães, avós, filhos, com colegas, com vizinhos e muitas vezes lidamos com as nossas decisões, com as nossas dúvidas e por vezes também a nossa liberdade. E por causa disto faço já uma promessa. Eu vou tentar falar convosco como eu gostaria que falassem comigo se eu estivesse aí. Ou seja, uma linguagem clara, sem agressividade, sem propaganda e sem medo. E quero começar com uma pergunta a todas vós. Será que em algum momento, nos últimos anos, sentiram medo? Medo de errar? Medo de serem enganada? Medo de escolher mal? Medo de ter feito a coisa certa, mas afinal está errado? Medo de não conseguir proteger quem amamos? Medo de não estar à altura daquilo que as circunstâncias exigiam de nós? Como profissionais, muitas vezes nós podemos sentir o medo diferente. O medo de falhar um doente. O medo de levar algo para casa. O medo de ter de decidir com uma informação incompleta. O medo de ficarmos sozinhos com o peso que ninguém vê. O cidadão comum também tem medos. Um outro tipo de medo. O medo de ser esmagado por opiniões. O medo de ser julgado. O medo, às vezes, de perguntar ao médico ou ao enfermeiro alguma coisa. O medo de ser ignorado no meio de tanta gente, de tantos outros doentes. Ou o medo de não poder escolher. Então, eu não estou a dizer isto para reabrir feridas. Eu digo isto porque a pandemia foi, para muitos, profissionais ou não, uma prova científica, mas, ao mesmo tempo, uma prova moral. É verdade que, neste período da pandemia, nunca tivemos tanta ciência disponível. Nunca houve tantos estudos, tantos especialistas, tantas conferências, tantos artigos, tantas percentagens. Mas, paradoxalmente, foi o período em que também houve imensa confusão. Foi daí que nasceu este livro. Ele não nasceu de uma tese, não nasceu de uma disputa, nasceu de uma inquietação. Uma pergunta simples, mas poderosa, que me acompanhou durante muito tempo. Como podemos confiar plenamente na ciência sem renunciar à consciência? Durante aquele período, muitos de nós sentimos que estávamos presos entre duas vozes. Duas vozes fortes, às vezes barulhentas, às vezes agressivas. Uma voz dizia: confia na ciência, não questiones, não a trabalhes. E uma outra voz dizia: confia apenas na tua consciência, desconfia de tudo, não acredites em ninguém. E no meio estavam e viviam pessoas reais, pessoas honestas, pessoas normais,
Estas pessoas, muitas vezes, não queriam ganhar debates. Queriam apenas viver com segurança e dignidade. Este meio, esta zona de choque, foi o lugar onde eu vivi e onde vi surgir o ruído. Infelizmente, a desinformação, a polarização, e também vi surgir um sofrimento silencioso. O sofrimento de quem quer fazer o bem, mas tem medo de escolher mal. E foi aí que eu percebi uma coisa. Se a ciência não conversa com a consciência, a ciência fica fria. E se a consciência não conversa com ciência, a consciência fica vulnerável. O resultado é o mesmo, divisão. Este livro chama-se Entre a Ciência e a Consciência, porque ele quer ser uma ponte. E uma ponte não serve para afastar margens, serve para as aproximar. Agora vou falar uns minutos diretamente convosco, por coincidência, todos profissionais da área da saúde. Eu sei que muitos de vocês... Bem-vinda. Eu sei que muitos de nós, profissionais da saúde, estamos habituados a apresentações em que alguém, às vezes, chega aqui e fala de vacinas como se estivesse num congresso técnico. Ou alguém que fala em liberdade como se estivesse num comício. Mas hoje o meu objetivo não é esse. Hoje eu quero dizer-vos isto com respeito. Vocês, profissionais da saúde, carregam uma das tarefas mais difíceis do mundo moderno. Qual é? Curar corpos sem ferir pessoas. Porque o doente não é só um organismo, não é só uma patologia, não é só um caso. O doente é alguém que chega até nós com corpo e com história, com medo, mas com convicções, com perguntas e, às vezes, com feridas invisíveis. E muitas vezes, na linha da frente, vocês não lidaram apenas com vírus, mas lidaram com desconfiança. Lidaram com a ansiedade nossa e dos doentes. Às vezes lidávamos com a agressividade, mas a pessoa estava em pânico. Às vezes lidávamos, e lidamos até hoje, com a angústia de um doente que quer ser ouvido e não encontra, às vezes, espaço para falar no meio da correria da azáfama. Nossa, este livro foi escrito também para vocês, porque este livro tenta dar-vos uma ferramenta, uma formação técnica, uma formação que a técnica raramente oferece, uma linguagem ética, clareza jurídica e serenidade humana. Por exemplo, quando um doente diz não, ele está a ser irresponsável ou está a exercer um direito. Quando um doente pergunta porquê, ele está a ser difícil ou está a tentar confiar. O livro mergulha naquilo que a lei chama de consentimento informado. Não como uma assinatura burocrática, algo que tem que fazer, mas como um diálogo de dignidade entre a ciência e a consciência. E fala da objeção de consciência, tanto profissional como às vezes também do doente. E a objeção de consciência não devemos olhar com rebeldia, mas às vezes, e deve ser encarada como uma expressão da íntima liberdade humana, quer seja profissional, quer seja o doente, entre a ciência e a consciência. E eu acredito que para um profissional de saúde compreender bem isto, não é só teoria, é prática clínica, porque melhora a relação, reduz o conflito, aumenta a adesão dos utentes e, acima de tudo, protege a humanidade do ato médico. E uma pessoa não é da área médica. E nós lidamos com pessoas que não são da área médica. São cidadãos comuns.
E nós temos que compreender que essas pessoas, por vezes, sentiram algo ao longo da pandemia e às vezes dura até hoje. É que, de repente, as pessoas comuns, passaram a ouvir e a lidar com situações antes não imaginavam. Palavras como mRNA, adenovírus, efeitos colaterais, EMA, Infarmed, OMS, são coisas esquisitas ao cidadão comum. Nós temos que compreender isto. Entre a ciência e a consciência. E por vezes, a pessoa, o utente, o doente, ele pensa, eu quero escolher, mas eu quero perceber para escolher bem. Ele tem direito disso. E eu escrevi este livro para que nenhum utente tenha que escolher no escuro. Porque escolher no escuro não é liberdade, é ansiedade. Porque é que às vezes o utente está ansioso? Ele não percebe porque é que estamos-lhe a fazer ou porque é que tem que fazer isto. O livro explica de forma acessível o que é uma vacina e como é que a vacina ensina o corpo entre a ciência e a consciência. Explica por que razão foi possível desenvolver vacinas para a Covid em tempo recorde, mas sem saltar etapas, mas sobrepondo fases, com investimento e cooperação científica entre a ciência e a consciência. O livro explica o papel das agências reguladoras, a EMA, FDA, OMS e também o Infarmed, para que a pessoa comum saiba onde termina a opinião e começa a evidência, entre a ciência e a consciência. Mas, sobretudo, o livro oferece algo que vale ouro em tempos de ruído. Um caminho de pensamento. Como pode um utente ou um clínico distinguir entre facto e narrativa? Como reconhecer manipulação, venha ela de onde vier? Como ler uma bula médica sem medo? Como fazer as perguntas certas entre a ciência e a consciência? É isto que transforma um cidadão ansioso num cidadão livre. Agora, quero tocar num ponto delicado. E toco nele com cuidado, porque sei que a sala é diversa. Temos responsabilidades diferentes na nossa instituição. E uma das questões mais sensíveis destes últimos anos foi a dimensão ética. As linhagens celulares humanas, o que é mito, o que é verdade, o que é confusão. O livro tem capítulos inteiros para explicar isto com rigor e sem sensacionalismo. O que é que são linhagens celulares? Porque é que se usam, de onde vieram, e a diferença entre células fetais e células derivadas, entre a ciência e a consciência. E porquê é que isto é importante? Porque vivemos numa sociedade que, infelizmente, não é saudável e vive de slogans. Nós queremos viver de clareza, como profissionais ou como utentes. Quando alguém diz, e às vezes ouve-se isto, as vacinas têm efeitos. Isto é uma frase que gera choque. Não é ciência. Mas quando alguém diz, ou responde, isso é ridículo, cala-te. Isto não é educação, é arrogância. O livro faz, o que o livro faz é muito diferente. Ele explica que, com respeito às vacinas do Covid, elas surgiram de certas linhagens de origem histórica há décadas e que o produto final não contém essas células originais, entre a ciência e a consciência. Ele distingue produção de testes laboratoriais e mostra que nem todas as vacinas usaram as mesmas plataformas, entre a ciência e a consciência. E depois dá espaço para a pergunta moral, que é legítima. Mesmo que seja histórico e remoto, o que é que a minha consciência faz com isso, depois de eu saber a origem da vacina que vou tomar? Aqui entra uma coisa fundamental: o respeito. O livro
não ridiculariza quem tem dúvidas e não demoniza quem confia. Ele tenta fazer a coisa certa e levar o debate ao nível da dignidade. Quero voltar ao centro, ao coração do livro. Este livro, no fundo, não é sobre vacinas, é sobre dignidade. E fala sobre o direito de cada pessoa poder decidir. Eu compreendi, eu pensei, eu escolhi e agora assumo a minha escolha. E reparem, isto não é um individualismo egoísta, porque a escolha consciente inclui uma pergunta inevitável: o que é que a minha decisão provoca nos outros? É por isso que este livro procura e fala de equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, entre o direito individual e o dever coletivo, entre Estado, empresas e cidadãos. E fala também de um tema que raramente se fala com serenidade: fé. Porque a fé, para muitos, não é um detalhe cultural, é a identidade. E nós, na nossa instituição, lidamos com pessoas de várias fés. Islâmicas, budismo, cristianismo, há várias fés. E essa ciência, para muitos, não deve ser opinião. Para muitos é método, é realidade, é proteção. O livro defende algo em que eu acredito profundamente. A fé não precisa de rejeitar a razão para ser fé. E a razão não precisa de ridicularizar a fé para ser razão. Equilíbrio entre a ciência e a consciência. Entre ambas existe um lugar sagrado, mesmo para quem não é religioso. E qual é esse lugar sagrado? Chama-se consciência. Deixem-me partilhar convosco esta imagem. Imaginem uma pessoa sozinha, na cozinha, tarde, à noite, e olha para o telemóvel e recebeu uma mensagem. A mensagem diz: amanhã é a sua vez, vacina às 10. Esta pessoa tem na sua memória um parente que morreu. Está com medo de uma reação. Pode ter dúvidas alimentadas por vídeos que viu, por conversas que os vizinhos tiveram, com a pressão do trabalho, com uma mãe idosa em casa, com filhos pequenos, com um coração que quer fazer certo, o que é certo. Se nós, como profissionais, tratarmos essa pessoa com desprezo, ela fecha-se. Se for tratada com propaganda, ela vai desconfiar. Mas se for tratada com empatia e clareza, ela respira. E é isso que eu gostava que esta apresentação fosse hoje. Um lugar para respirar. Porque respirar é o primeiro passo para pensar. E pensar é o primeiro passo para escolher com liberdade. Durante a escrita deste livro, eu ouvi muita gente. E descobri algo que me marcou. A maior parte das pessoas não estava contra as vacinas. Eram feridas. Estavam feridas por medo, feridas por confusão, feridas por solidão. E nesse contexto, percebi que a saúde pública, no fundo, não é apenas um conjunto de medidas. É um projeto e deve ser um projeto de confiança. Sem confiança, não há adesão. Sem adesão, não há proteção. Sem proteção, voltamos ao medo. E a confiança não nasce do grito, não é por falar mais alto. Nasce da verdade dita ao doente com respeito. Por isso, o livro insiste tantas vezes na ideia do cidadão informado. Não um cidadão desconfiado de tudo, mas um cidadão capaz de distinguir fontes fiáveis, capaz de ler, capaz de perguntar e sentir-se à vontade de perguntar ao médico ou ao enfermeiro o que quiser e ser capaz de discernir entre a ciência e a consciência. Isto é a liberdade madura. Não importa se somos médicos, enfermeiros ou trabalhamos noutra área aqui na instituição. Todos nós já sabemos muita coisa sobre vacinas.
Sendo assim, o que é que ganhamos com este livro? Ganhamos contexto histórico para explicar melhor ao doente por que razão a vacina é uma das maiores conquistas da humanidade. Ganhamos clareza ética, especialmente sobre temas polémicos que vão surgir, quer num consultório, quer numa enfermaria. E vamos ganhar uma base jurídica para navegar sobre o consentimento informado, sobre uma recusa informada e até sobre a objeção de consciência com segurança profissional. E talvez, mais importante, vamos ganhar linguagem humana para ganhar a confiança do doente, do utente. Mas talvez pense assim, eu não quero entrar em erros, eu só quero compreender. O utente, o doente, às vezes ele quer perceber o que é que estão a fazer com ele, o que é que lhe estão a dizer. Ele quer entender a linguagem que usamos. Este livro ajuda nesse sentido. Porque a sua decisão, a decisão quer do profissional, quer do utente ou do doente, não deve ser baseada no medo. A escolha do profissional ou do doente não deve ser feita à pressa. A opinião não deve ser uma repetição do que se ouviu, mas deve ser algo que nasce dentro de nós, profissionais, dentro do utente, dentro do doente, mas com serenidade. E agora chegamos ao momento do convite. Se aquilo que ouviram hoje tocou algo em vós, nem que seja só uma pequena inquietação boa, então este livro não é apenas para ler, é para guardar. Porque ele não foi escrito para vencer debates nem discussões. Foi escrito para ajudar as pessoas, profissionais ou utentes, a não perderem a dignidade num tempo em que há tanta pressão. Foi escrito para que um profissional de saúde possa dizer: eu explico, eu respeito, eu acompanho. Foi escrito para que o cidadão, para que o doente possa dizer: eu agora escolho com consciência e respeito os outros. E sim, vou dizer de maneira muito direta, este livro é para todos nós, para cada um de si. Porquê? Porque as pessoas não precisam apenas de mais opiniões. Elas precisam é de clareza. As famílias dentro de casa não precisam de conflitos. Elas precisam de compreensão. As relações não precisam de vencer. Precisam de reconciliar. Se este livro ajudar uma conversa em casa, ou numa enfermaria, ou num gabinete, se ajudar um doente a confiar um pouco mais no profissional, ou se ajudar o profissional a compreender melhor o seu utente, o seu doente, a ferida que ele tem, então este livro cumpriu com a sua missão. Termino com uma frase que resume tudo, e eu gostava que cada um ouvisse diretamente como dita para si. A fé que respeita a razão engrandece o espírito. A ciência que escuta a consciência enobrece a humanidade. Entre a ciência e a consciência. Obrigado por estarem aqui. Obrigado sinceramente por continuarem, apesar de tudo, a procurar a verdade com sinceridade, com serenidade e a darem o vosso melhor ao utente. Obrigado a todos.